Através de uma pesquisa, 78% das empresas entrevistadas disseram que têm o objetivo de melhorar o relacionamento entre a empresa e seu público nas redes sociais. Entretanto, de modo incoerente, apenas 12% dessa população selecionada são profissionais de relações públicas, ou seja, teoricamente profissionais formados para desempenhar essa função. Qual seria o motivo, então, para o profissional de relações públicas não estar tão inserido nesse segmento de mercado e para a atividade de relações públicas não ser tão valorizada quanto a outras de comunicação social em áreas que envolvem as redes sociais? Olá, eu me chamo Pamela e sou estudante de Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul. Então hoje eu vim falar um pouquinho, peguei vocês ali com uma pergunta um pouco instigante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que traz então a resolução de modo breve, né, sobre essa pergunta que eu questionei. O livro se chama Relações Públicas, Mercado e Redes Sociais. Ele foi publicado no ano de 2014 pela editora Sumos e foi escrito por Rafael Virgili, que ele é doutor em Ciências da Comunicação, mestre em Comunicações na Contemporaneidade e também graduado em Comunicação Social, ou seja, um excelentíssimo profissional de relações públicas. Bom, então, como eu disse, o livro é composto por 4 capítulos. No primeiro, o autor ele fala um pouquinho sobre a evolução, né, da comunicação, enfim, das redes sociais, desde os antepassados, né, até a importância então que a web tem hoje, enfim, essa tecnologia. Já no segundo capítulo, então, ele aborda um pouquinho alguns conceitos de relações públicas e ele faz então uma breve comparação e também ele conceitua o termo deontologia e também a aplicabilidade que esse termo tem então dentro das áreas de relações públicas. Já no terceiro capítulo, então, com base em tudo que já foi dito anteriormente, né, e citado no livro, ele traz resultados de uma pesquisa, então, que foi desenvolvida com algumas empresas, enfim, com base nas redes sociais dessas grandes empresas brasileiras. E, por fim, então, resultados também de uma pesquisa de campo que foi desenvolvida com as agências de comunicação que trabalham para essas grandes empresas. Então, assim, os resultados são surpreendentes. Vale a pena investir um tempo na leitura do livro, então, para ter acesso a todas essas informações. E por fim, então, não menos importante, no quarto capítulo, o autor ele aborda algumas das funções, enfim, que o profissional de RP ele pode desenvolver dentro das redes sociais e a forma, então, como a gente tem que desenvolver, enfim, se moldar a tudo que está acontecendo, enfim, que está mudando hoje em dia, então, para poder atingir os objetivos dessas grandes empresas, trabalhar, então, de forma intensa e constante, então, dentro dessa função. Bom, então no livro Relações Públicas, Mercado e Redes Sociais, é possível a gente compreender então que uma mídia social ela é rapidamente substituída por outra que é mais ágil e mais atuante no mundo virtual, até porque as mídias sociais elas promovem uma comunicação mais horizontal do que as mídias tradicionais. Nesse caso, os consumidores, eles passam de meros receptores para produtores ativos de informação, né? Eles criam conteúdo, então, numa rede colaborativa entre eles. Nesse caso, os consumidores, então, eles usam essas plataformas, as redes sociais, então, para discordar, enfim, para falar, às vezes elogiar, então, os produtos ou serviços que lhes são oferecidos. Por isso que muitas empresas possuem, então, medo de ingressar nas redes sociais, por conta dos comentários negativos que possam vir ter que lidar futuramente. Bom, então, eu super indico esse livro. Eu achei um livro de leitura fácil, um livro de leitura compreensível, então, onde ele aborda quais as estratégias, né, os profissionais de RP eles devem utilizar nesses casos, porque a gente sabe que coisas negativas não passam batido nas redes sociais. Os consumidores estão falando sobre isso a todo momento, então eles mostram como o RP ele deve se portar, né, referente a isso, em que momento a gente deve ficar em silêncio, quando a gente deve omitir opiniões, enfim, ou excluir conteúdos dos nossos consumidores. Então, é super importante essa leitura. Eu acredito que se você está começando na profissão de RP, vale a pena investir um tempo, né, para fazer essa leitura desse livro. E eu espero, então, todos que tenham escutado esse vídeo, que tenham gostado e tenham compreendido um pouquinho melhor sobre essa leitura.